mesmo que você tenha traído a Deus, Deus ainda tem um plano para você. A graça e paz, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas em Cristo. Cá estou eu novamente para estar compartilhando um devocional meu com vocês, ou melhor dizendo, mais uma lapada do Espírito Santo. Enquanto a gente toma o nosso café. O tema de hoje em si que eu quero estar comentando com vocês, o que hoje o Espírito Santo me conduziu a entender e interpretar na palavra do nosso Pai, foi sobre traição e prostituição. Traição com quem e prostituição com quem? Justamente não com quem, mas contra o nosso Pai, contra o nosso próprio Deus. A palavra de hoje, ela é retirada de Oséias 2. Eu separei até mesmo em alguns trechos já chave pra gente ir direto, porque senão a gente vai ler a história toda aqui, aí já é um estudo teológico e não um devocional. Dando só um breve contexto antes. Basicamente, tudo que eu interpretei, já deixo até bem claro, caso haja alguma falha na minha interpretação ou caso tenha alguma coisa que tenha ficado de fora, muito importante, que eu poderia estar falando, ao seu ver, que você poderia estar acrescentando, não hesite, né? Os tímidos não entrarão no reino dos céus, então, pelo amor de Deus, bota a boca, coloca aí nos comentários, né? Por favor, me corrija se eu errar. Então, só resumindo bem brevemente, basicamente, Israel havia traído a Deus, né? Se prostituído. Deus foi lá, castigou ela e depois a redimiu. Mas vamos lá, vamos ler aqui e depois refletir, que é isso que importa. Contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. E desvie ela as suas prostituições da sua vista, e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a despoje, ficando ela nua, e a ponha como no dia em que nasceu, e faça como um deserto, e a torne como uma terra seca, e a mate a sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu hino, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei um muro de cedro, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá atrás de seus amantes, mas não os alcançará. E buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei a meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Tá. Vamos dar uma pausa por aqui, ainda tem bastante coisa pra gente ler. Primeira coisa que eu quero dar um ênfase é sobre essa traição. Beleza. Aqui, basicamente, Israel, Jerusalém, né? O povo, os judeus daquela época, os filhos de Deus daquela época, que... filhos não, né? Porque, vocês entenderam. O povo de Deus daquela época que, assim, basicamente tinha traído a Deus. Como que eles traíram a Deus? Eles traíram a Deus com outros deuses, com outros ídolos. E não só outros ídolos, mas com os costumes e com os rituais dos outros ídolos, dos outros deuses em si. Então, por exemplo,
no Antigo Testamento, lá quando a gente ainda estava nos 10 mandamentos, não matarás. E simplesmente a um deus da época, que era, acho que, se eu não me engano, Baal, simplesmente o que o povo fazia? Pegava os seus bebês recém-nascidos e colocavam dentro de uma estátua, né? Sei lá, eu posso estar colocando aqui na edição como que era. Eles colocavam dentro dessa estátua de Baal e queimavam as crianças vivas. Não era uma coisa bonita. Deus já tinha ordenado, não matarás. E assim, o povo de Israel estava fazendo isso. Ou seja, o povo estava traindo a Deus. Além de, claro, também o povo cometer pecados como luxúria, né? Justamente por conta desses deuses, porque antigamente, né, tinha muito essa questão do povo acreditar que existe um Deus de fertilidade, então é o Deus que libera para nós, né? Resumidamente. E assim, hoje a gente, né, a gente mais que sabe que não existe. E assim, certas religiões aí, né, até existe uma, né, pombinha, mas como nós aqui não estamos para debater sobre isso, vamos lá, né, continuar. Deus ainda fala aqui, né, ainda é dito: e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, né? Então, aqui, uma outra coisa para me dar um ênfase muito grande. São filhos de prostituições. O que a gente poderia trazer, assim, simbolicamente, destes filhos de prostituições? Basicamente, são os frutos da traição que a gente teve contra Deus. Então, por exemplo, a você que estava no caminho de Deus, estava fazendo as coisas e simplesmente começou a fazer outras coisas em si, coisas extras que vão totalmente contra o que Deus ele planejou para nossa vida, com o que está na palavra do próprio, né? E isso são os frutos, né? Simbolicamente, são os frutos de tudo aquilo que você fez fora de Deus, né? Fora do caminho de Deus. E Deus, ele simplesmente vai, óbvio, condenar esses frutos, né? Com base no tag. Então, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Então, ou seja, são frutos, né? São criações que você teve fora do caminho de Deus. Ou seja, a gente é como se nós estivéssemos em uma relação com Deus e a gente simplesmente largasse essa relação e fosse ter uma relação com o mundo ou com algum outro Deus, né? Vocês entenderam. E a partir dessa outra relação surgiram coisas, né? Então, exemplo, você estava no caminho com Deus e começou a, sei lá, simplesmente sair por aí e viver um monte de balada, um monte de coisa, experimentou, né? Um monte de coisinha errada, entendeu? Né? Coisinha errada não é cerveja, é cigarro, essas coisas aí, né? De fumar. Aí assim, você acabou criando certos vícios por conta disso. Isso são frutos que você criou de uma relação que Deus não queria que você, né, criasse, mas por conta dessa traição você gerou esse fruto que não foi bom. E óbvio que Deus vai condenar isso. Então, né, a gente pode ficar aqui dando infinitos exemplos, mas já tem 9 minutos de gravação, então vamos adiantar aqui a próxima parte, né, que eu queria também dar um ênfase. Ela irá atrás de seus amantes, mas não os alcançará, e buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei a meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Esse é o momento onde a gente se arrepende, né? A gente primeiro vai ainda tentar, a gente vê que a gente tá na bosta, né? Vamos ser bem sem filtro aqui, a gente tá na bosta e a gente simplesmente fala: não, eu vou ainda tentar ir lá pra ver se
se eu consigo resolver essa situação, para ver se eu consigo ter ainda aquele prazer, não sei o que. A gente tá desnorteado, a gente quer resolver o problema, só que a gente tenta com infinitas formas, ferramentas, maneiros, jeitinhos, só que não dá certo nenhum deles, né? Então, vou dar um exemplo aqui, né? Ainda seguindo para esse caso do fumo, que eu não sei porquê, mas tá vindo muito forte para me dar esse exemplo, né? Pode ser que quem esteja vendo esse vídeo esteja passando por isso, porque eu realmente nunca fumei, então... De qualquer forma, vamos dar esse exemplo, né? O Espírito Santo tá pedindo. A pessoa vai lá, ela se trata, inicia vários tratamentos, fica em várias clínicas para superar, faz psicólogo, faz tratamento e não sei o que, e nada daquilo funciona, né? Ou seja, ela procurou, foi atrás de seus amantes, mas não os alcançou. Ou seja, ela foi atrás de tentar resolver por si própria e acabou simplesmente falhando, né? Usando diversas ferramentas. A gente pode até, sei lá, vou dar exemplo aqui também da pornografia. A pessoa em si vai lá e assim, ela tenta de tudo. Ela tenta às vezes fazer o desafio de NoFap, tenta fazer uma certa coisinha, tenta fazer um certo meio que, não um jejum, mas ela tenta de tudo quanto é jeito. Tenta técnicas que ela viu no vídeo X no YouTube, no vídeo Y, que ela viu a pessoa X falando, e assim, nada daquilo funciona. Nada daquilo funciona. Ela tenta se livrar daquilo, ela tenta voltar ao estado de preço, só que nada daquilo funciona. Aí é aí que entra, né, essa fala. Então dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei a meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. É esse momento que a gente vê que a gente não tem escapatória nenhuma, né? Não tem nada que vai nos livrar, e que a única coisa o único que vai nos livrar é Deus. Então é esse momento que a gente volta, se reencontra com Deus. Esse momento é o momento do arrependimento, que a gente viu que realmente a gente, mesmo tentando com diversas ferramentas, com diversas coisas, diversos métodos, nada vai funcionar. Então, nada daquilo funciona. Então, a única coisa que funciona é voltar a Deus. É retornar ao pai, ao marido. Entende? Então, a gente volta para o marido. E o marido, ele nos cura, ele nos liberta. Porque no final das contas, ele é a única ferramenta que a gente verdadeiramente precisa. Eu não estou dizendo, Deus é uma ferramenta para a gente usar, não, é uma ferramenta que eu falo para a gente tomar como nossa ferramenta, como um cajado, né? Pegar aqui o exemplo, finge que isso aqui é um cajado, assim como, por exemplo, um cego, ele precisa daquele cajadozinho para se orientar, para poder andar, para poder viver, para poder caminhar na vida dele. Assim somos nós com Deus. Nós precisamos dele como esse cajado, essa ferramenta para a gente poder caminhar, para a gente poder andar nas nossas vidas, porque nós somos cegos espiritualmente por muitas das vezes, mas nós precisamos de Deus, porque ele é quem nos dá esta visão para vermos aquilo que nós não vemos, para vermos aquilo que antes estava ferrando conosco, aquilo que antes estava nos tornando cegos. Ele é esse cajado, ele é essa ferramenta que nos dá a visão. Entendeu? Então, agora indo aqui para outra parte, do versículo 10 ao 13. E agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão, e farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades. E devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: é esta a minha paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas
o bosque, e as feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos Balaíns, nos quais lhe queimou o incenso, e se adornou dos seus pendentes e das suas joias, e andou atrás de seus amantes. Mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Tá, pausando novamente aqui a leitura, primeiro do versículo 10, quando Deus que diz que diante dos olhos dos seus amantes, né, que vai descobri-la e que ninguém a livrará da sua mão, Deus, ele obviamente vai te julgar, né, te julgar no sentido de vai te dar um certo castigozinho, né, por você ter pecado, assim como, por exemplo, a gente quando é criança vai lá e faz uma coisa errada e a gente fica às vezes com aquele receio, tipo, pô, nossa, se minha mãe descobrir, ela vai me pegar na porrada. E ela vai lá, a gente vai, né, fala pra ela vai e coloca a gente de castigo, ou pega a gente na porrada, né, pra quem é raiz aí, né, pra quem não é uma criança Nutella e entende que é tão, né, levar uma chinelada, né, complicado, ou até... Vamos aqui voltar, né, pra palavra. E assim como uma mãe ou como um pai, Deus, ele castiga a gente, mesmo que a gente conte a verdade ou não, né? Porque para toda ação há uma consequência. E se a consequência não vem dos seus pais, vem do lado de fora. Então se você, por exemplo, vai lá, comete algum crime, se os seus pais não forem te castigar, a polícia vai te castigar. O mundo vai te castigar. As pessoas, outras pessoas de fora vão te castigar. E assim, convenhamos, seus pais te castigarem é muito melhor do que a polícia ou as pessoas de fora te castigarem. E assim é com Deus. Então, ele vai te dar um certo castigo em si. E esse castigo, muitas das vezes, né, principalmente aqui se tratando, Deus ele fala, né, isso já avançando aqui um pouco, no versículo 12, e devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz, é esta a minha paga que me deram os meus amantes. Então, ou seja, isso daqui simbolicamente está falando do que? Está falando de tudo aquilo que a gente conquistou durante esse tempo que a gente estava fora da relação com Deus. Então, ou seja, tudo aquilo que você construiu fora da relação que você estava com Deus, então tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você recebeu, tudo aquilo que você fez, Deus ele vai pegar tudo isso e vai destruir. Ele vai acabar com isso. Então, todas as amizades que você construiu, né, durante esse tempo fora da presença do próprio, do caminho do próprio, da relação com o próprio, Deus ele vai tirar elas de você, né? Ele vai destruir elas no sentido não de que, pô, ele vai matar elas, não. Claro, pode acontecer, mas ele vai tirar elas de você, da sua vida, né? Ele vai arrancar pela raiz dessas má influências. Não só isso, mas Deus ele vai tirar tudo isso. Então, às vezes, se você se desvirtuou desse caminho, saiu desse caminho, dessa relação e foi construir dinheiro de maneira desonesta, né? Sei lá, vamos falar que você estava no caminho de Deus e tinha um propósito para você, de você construir riquezas essas que iam ter um propósito, uma fidelidade para o reino, e você vai lá e desvirtuou e ainda vai constrói essas riquezas só que de maneira desonesta, sei lá, você criou um cassino, criou um tigrinho 2.0, começou a ferrar com muita gente, e aí, né, depois que você voltou para os caminhos, Deus vai tirar esse dinheiro de você, e ele vai tirar, porque isso é a sua vida que você construiu, a sua vida, né, que os seus amantes te deram. E Deus ele vai tirar de você. Vai tirar. Óbvio. Depois ele vai restituir. Né? Mas ele vai tirar. Esse é o castigo dele. Para com você. Essa é a consequência. Agora então, prosseguindo aqui. Do versículo 14 ao 23. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei
para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança. E ali cantará, como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não me chamarás meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes dos Baalaíns, e não mais se lembrará desses nomes. E naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E da terra quebrarei o arco e a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. E deposar-te-ei comigo para sempre. Deposar-te-ei comigo em justiça e em juízo e em benignidade e em misericórdias. Deposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. E acontecerá naquele dia que eu atenderei, diz o Senhor. Eu atenderei aos céus, e estes atenderão à terra. E a terra atenderá ao trigo e ao mosto, e ao azeite, e estes atenderão a Jezreel. E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela que não obteve misericórdia. E eu direi àquele que não era meu povo, tu és meu povo. E ele dirá, tu és meu Deus. Para nossa última reflexão, a primeira parte que eu queria estar dando ênfase é no versículo 14. Portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Então, simbolicamente, Deus ele está dizendo que ele vai levar ela, vai levar, né, assim, representando aqui a gente, vai levar a gente para o deserto, que é aquele tempo de certa aflição, e que nesse tempo ele vai estar falando com a gente no coração, ou seja, que nesse tempo ele vai estar nos restaurando, né? Ele vai estar nos curando, porque o deserto, ele se tratando, né, de maneira simbólica dos momentos mais difíceis nas nossas vidas, onde a gente encontra um oásis de esperança que é Deus, em meio a toda essa turbulência, em meio a todo esse lugar ruim. Assim ele diz nesse versículo, que nesse lugar, nesse deserto, ele vai estar operando em nós, ele vai estar cuidando de nós. E ele ainda meio que pré-confirma isso no versículo 15, dizendo, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança, né? Então, ou seja, ali é uma breve esperança que a gente vai ter de si, sabe? No deserto, Deus ele nos mostra muitas coisas, ele nos faz aprender muitas coisas, principalmente. No versículo 14, um outro foco que eu queria estar dando, no versículo 14, naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não me chamarás meu Baal. Basicamente, Deus ele aqui está falando que a partir desse momento a gente vai começar a reconhecer que Ele é o único que realmente pode nos curar, é o único que pode nos sarar, e que Ele é o nosso marido, né? E que a gente não vai estar chamando Ele de meu Baal. O que seria, né, simbolicamente, a gente chamar Ele de meu Baal, a gente no caso a gente não chamar Ele de meu Baal, seria basicamente a gente não chamar Ele, né, daquilo que antes a gente fazia, daquilo que antes a gente tinha por confiança, daquele nosso ídolo que antes estava ocupando o lugar de Deus nas nossas vidas. Então, por exemplo, a pessoa que às vezes vai estar lá fumando, ela vai chamar, sei lá, aquele cigarro, né, aquela droga em si, dependendo da coisa que traz felicidade para ela, né? Isso seria chamar de meu Baal.
Só que ela, tendo voltado para o caminho do Senhor, ela vai falar: não, aquilo lá que me traz felicidade é Deus, é o meu marido, é Ele que me traz felicidade. Ele é aquela coisa que me traz felicidade, e não o cigarro. Ou quando a pessoa em si que estava viciada em pornografia e que começou a passar por esse deserto, não é a pornografia que traz prazer para a pessoa, não é a masturbação que vai trazer prazer para a pessoa, né? Não é ela que vai ser o Baal da pessoa, mas sim é Deus que vai trazer prazer para essa pessoa. É o marido dela que vai trazer esse prazer. O marido dela, que eu digo aqui, a Deus. Então, prosseguindo para o versículo 19, que Deus diz: e deposar-te-ei comigo para sempre, deposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade e misericórdias. Então Deus está basicamente falando que Ele vai colocar a gente com Ele para sempre. Ele vai renovar a gente depois de todo esse processo, para a gente estar com Ele em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdia. Então a gente moldar do caráter dele, do caráter do Espírito Santo. E logo depois ele ainda continua: e deposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Então ele ainda diz que ele vai te depositar em fidelidade e que você vai conhecer ele. Porque há uma certa diferença da gente falar: ah, eu conheço Jesus, mas você conhece Jesus porque você experimentou ele, ou porque as pessoas dizem quem ele é para você? Você conhece ele porque você conversou com ele face a face, você esteve diante a ele, você o experimentou, ou você conhece ele daquilo que as pessoas dizem para você? Existe uma grande diferença entre você conhecer alguém pelo que as pessoas falam e você conhecer por você próprio, ir e conhecer. Vou dar um exemplo. Pode ser que você tenha um melhor amigo hoje que você ama, ou uma melhor amiga hoje que você ama. E assim, você conhece essa pessoa, você sabe que ela é uma pessoa realmente legal, mas quem tá olhando de fora, quem só ouve o que essas pessoas dizem sobre ela, sobre esse seu melhor amigo ou sua melhor amiga, falam que é uma pessoa ruim, falam que é uma pessoa cruel, uma pessoa sem caráter, uma pessoa não sei o quê. Sendo que você que convive, você entende a realidade, você entende a verdade. E você vê que não é isso. E assim é com Jesus. Não adianta você falar que você conhece a Cristo se você nem sequer vivenciou a Cristo, se você nem sequer de verdade deu uma chance para Ele entrar na sua vida, mudar a sua vida, transformar a sua vida, uma chance de você viver, de você tê-lo como amado. Porque a igreja em si não é uma instituição, a igreja não é aquilo que está de quatro paredes, que tem uma fachada bonitinha. Isso não é igreja. Isso é só um templo humano construído por pessoas. Isso não é igreja. Igreja não é isso. A igreja, ela é uma família espiritual, ela é um corpo espiritual de uma mulher espiritual que é noiva de Cristo. Ela é a noiva de Cristo. Isso é a igreja. A igreja não é física. A igreja, ela é espiritual. Isso que é a igreja. É esse corpo, é o corpo da noiva de Cristo. Então, não adianta você falar que você conhece a Cristo se você nem sequer experimentou Ele e deu a sua mão para Ele, aceitou Ele na sua vida. Continuando, para a gente estar finalizando, no versículo 23: e semelá-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela que não obteve misericórdia, e eu direi àquele que não era meu povo: tu és meu povo. E ele dirá: tu és meu Deus.
Aqui é simplesmente o, entre aspas, fim de todo esse processo, né? De toda essa traição que a gente teve com Deus e depois a gente se arrepender, da gente voltar para Ele, voltar para os caminhos dele. Basicamente, Deus ele diz, né? Para aquele que não era meu povo, ou seja, aquele que não era meu, que não pertencia a mim, eu direi: você é meu. E você dirá: eu realmente sou teu. Eu realmente sou teu. Então, basicamente, Deus ele vai ter te restaurado, vai ter te feito novamente uma nova criatura. Então, mesmo que você tenha traído a Deus, ele ainda tem um plano para você. Ele ainda tem um propósito para você. Não desista, sabe, de Deus só porque você traiu ele. Pode ser que você tenha cometido inúmeros pecados, inúmeros pecados, que você tenha estado no caminho de maneira desvirtuosa, você tenha se desviado, mas, cara, Deus ele ainda tem um plano para você. Ele não quer te largar. Ele te ama, ele tem ciúmes de você. Não desista, não pense que, eu já cometi tanto pecado, eu já fiz tanta coisa, eu já escolhi, eu já entreguei minha alma pro diabo. Não! Na palavra do Senhor diz: onde abundou o pecado, a graça transbordou. Paulo, ele perseguia, ele matava literalmente cristãos. E Deus, ele o renovou, ele o transformou para um dos maiores cristãos que já existiu. Um dos maiores cristãos que mais colaborou para a obra. Claro que todos têm a sua importância, mas Paulo, o tanto que ele colaborou, o tanto que ele foi usado por Deus, estando sendo preso, chicoteado, antes Paulo perseguia aqueles que um dia ele morreu por eles. Paulo perseguia cristãos e justamente morreu por cristãos. Foi preso por cristãos. Eu digo no sentido de realmente por devoção, no sentido de ele poderia simplesmente largar tudo, mas a graça de Deus fez um trabalho tremendo, que ele morreu não só por amor a Cristo, mas também por amor aos seus irmãos. Cara, a graça de Deus pode te transformar. Ela pode te transformar. Aonde abundou o pecado, transbordou a graça. Transportou. Cara, Deus, ele te ama. Te ama. Mesmo que você tenha saído fora dos caminhos dele. Mesmo que você tenha o traído. Volta pra ele. Volta pra ele. Ele te ama. Ele te ama. Se Deus se redimiu até mesmo com o povo de Israel, que estava se prostituindo contra Deus, e ele redimiu esse povo, deu esperança. Quem dirá de você? Cara, Deus hoje ele bate na sua porta e diz: eis que estou à porta e bato. Se me deixares entrar, entrarei e cearei convosco. Deixa ele entrar.
Dá espaço. Dá espaço. Ele pode te curar. Ele pode te sarar. Ele pode. Ele é o seu marido. Ele é o seu amado. Ele é aquele que morreu, que se deu na cruz por amor a você. Ele literalmente entregou a vida dele para salvar a sua, para te dar a chance de hoje você ser filho. Até mesmo esse negócio de meu corpo, minhas regras. Cara, não sabeis que o seu corpo não é teu? Seu corpo é templo do Espírito Santo? Seu corpo é de Deus? Ah, meu corpo, minhas regras. Seu corpo não é seu. Não é. Se Deus falar hoje você vai perder uma perna, você vai perder. Se Ele falar hoje você vai morrer, você vai morrer. Você não é de você. Você é de Deus. Deus comprou você por um alto custo. Por um custo, um preço muito alto. Ele deu a vida dele por você. Ele se fez carne e morreu por você. Para que o Espírito dele pudesse habitar no seu corpo. E assim te fazer filho. Te adotar como filho. Pô, você tem um pai espiritual. Tipo, o Deus, o Criador dos céus e da terra, de tudo o que existe, te deu a possibilidade de ser adotado por Ele. Só de você aceitar o filho dele. Pô, cara, que maravilha! Tipo, você tava condenado, irmão. Você tava condenado, irmã. E Ele te deu essa possibilidade. Ele te deu essa possibilidade. Ele comprou a sua vida. Ele comprou você para que você fosse filho dele. Para que Ele próprio pudesse entrar e operar na sua vida. Para que Ele próprio pudesse tirar esses vícios de você. Para que Ele próprio pudesse te sarar de toda essa ansiedade, de toda essa depressão. Para que Ele próprio pudesse tirar essas coisas ruins da sua vida e te preencher com coisas novas, com coisas puras, com coisas santas, com coisas boas, com coisas felizes, com coisas justas e misericordiosas. Por mais que tudo não é mil maravilhas na vida de um cristão, ser um cristão é muito melhor do que estar perdido no mundo. É muito melhor sofrer sendo filho de Deus, estando com Deus, sendo filho de Deus, do que sofrer estando sozinho no mundo, sozinho em um mundo cruel, sozinho em um mundo que quer te matar, sozinho em um mundo que quer a sua morte, que quer a sua destruição. Deus não quer isso para você. Ele não quer. Ele não quer. Volta pro caminho dele. Volta pro caminho dele. E se você nem sequer chegou a pisar, não sequer conheceu a Jesus, cara, eis que estou à porta e bato. Se me deixares entrar, entrarei e cearei convosco. Para você abrir a porta é só professar com a sua boca: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador e libertador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, com letras de fogo, com letras de sangue. Sela em mim. Sela em mim. Eu te aceito. Pode entrar. Pode entrar.
Deus quer te curar disso. Deus quer te livrar disso. Mesmo que você tenha ido muito longe, Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama muito. E Ele quer cuidar de você. O bom pastor vai atrás. O bom pastor deixa as 99 ovelhas para ir atrás de uma que se perdeu. Esse é o caráter de Deus. Há muitas ovelhas que Ele poderia estar cuidando agora, há muitos filhos que Ele poderia estar cuidando agora, mas Ele simplesmente pegou e tá indo atrás de você. Se você tá me vendo aqui até agora, porque não é eu aqui falando com você uma coisa pra te emocionar, não. Porra, eu queria fazer qualquer outra coisa agora, menos gravando isso daqui. Mas é Deus que tá aqui pra falar com você. Eu vim te buscar. Eu vim te buscar. Você tava perdido? Tava. Mas não tá mais. Eu vim te buscar. Eu vim te buscar. Volta pra mim. Volta pra mim. Eu vou limpar as suas roupas. Eu vou te dar vestes novas. Mas volta pra mim. Volta pra mim. Deus, Ele tem um plano pra você. Eu tinha preparado um breve roteiro. Às vezes pra esse vídeo, algo, sei lá. Eu não tinha noção de que Deus ia me usar pra falar uma coisa dessa com você, mas... Sim, volta pra Ele. É só isso que eu tenho pra tá te falando. Volta pra Ele. Onde abundou o pecado, a graça transbordou. Ele te ama. Meu irmãozinho e irmãzinha em Cristo, desde já. Deus abençoe vocês. Até um próximo vídeo. Ou melhor, até uma próxima lapada do Espírito Santo.